Olá, hoje eu vou mostrar algumas coisas bem específicas da linguagem C, mas que vão ser úteis no nosso curso de Estrutura de Dados 1. Vamos falar primeiro de tamanho de variáveis. Como eu descubro o tamanho de uma variável em linguagem C? Eu posso imprimir o tamanho de variável, eu posso usar a informação do tamanho de variável em qualquer lugar, usando um comando específico da linguagem C, que é o sizeOf. Aqui, ó, vou criar variáveis inteiras de vários tipos. Então aqui, ó, aqui nós criamos as quatro variáveis inteiras, char, inteiro de 1 byte, inteiro de 2 bytes, de 4, de 8. Só que eu falo 1 byte, 2, 4 e 8, porque na minha máquina é assim, na maioria das máquinas é assim. Entretanto, a gente, em linguagem C, assume que nunca se sabe exatamente qual é o tamanho de uma variável inteira. Por quê? Porque dependendo da plataforma onde você está rodando, o inteiro pode ter um tamanho diferente de 4 bytes. Por exemplo, quando eu aprendi a programar, se você criasse uma variável inteira em C, na plataforma que eu usava, no sistema operacional que eu usava, o inteiro teria 2 bytes. Hoje ele tem 4. Durante um tempo, eu programei máquinas onde o inteiro já tinha 4 bytes e o long também tinha 4 bytes. Isso vai variar de tempo em tempo. Pode ser que daqui a um tempo o, o inteiro tenha 8 bytes. Eu duvido muito, hoje acho que isso está mais estável. De qualquer modo, a gente pode usar essa informação de qual o tamanho da variável para ter certeza que a variável com a qual a gente está lidando tem aquele tamanho que a gente quer. Isso também é útil para você aprender, às vezes, a medir quanto de espaço que as variáveis estão usando. Nós vamos usar bastante no curso, vocês vão ver. Mas vamos lá, vou imprimir aqui. O tamanho em bytes da variável x, %LU, mais sizeOf de x. SizeOf de x não imprime o valor de x, imprime quantos bytes x ocupa. Eu vou fazer o mesmo para as outras variáveis, nós vamos testar. Pronto. Tá. Tamanho da variável x, y, w, z, %LU. Por que LU? LU é long unsigned, né? Long sem sinal. SizeOf retorna para mim um long sem sinal. E sizeOf de x, sizeOf de y, então, isso é uma função da linguagem, um comando da linguagem, você passa como parâmetro, você pode passar tanto uma variável quanto o tipo dela, que ele vai dizer quantos bytes aquela variável ou o tipo dela ocupa. Vamos ver o código agora em execução, compilei e vejam só. A variável x ocupa 1 byte, a variável y ocupa 2 bytes, a variável w 4 bytes e a variável z 8 bytes. Como a gente já sabia, né? Long 8 bytes, int 4, short 2 e char 1 byte. E aí, com o tamanho delas, né, você usando aquelas nossas aulas de binário lá, você tem noção de quanto que você pode armazenar de valor em cada tipo de variável. Lembrando que são variáveis com sinal, então tem números negativos. Por exemplo, o de 1 byte vai de menos 128 até 128, o de 2 bytes de menos 32.768 até 32.767. E assim vai. Você consegue descobrir isso. O 4 bytes menos 2 GB até mais 4 GB, o 8 bytes menos 2 GB vezes 4 GB até mais 2 GB vezes 4 GB. Mas você consegue saber isso voltando para aquelas aulas de binários, se você quiser. E se você quer saber por que disso. E também você acha esses valores de faixa de variáveis facilmente na internet, em livros e tudo. Vamos ver o que acontece se eu declarar variáveis unsigned e tentar saber o valor, o tamanho delas na memória. Vocês vão ver que não muda nada. Eu criei as variáveis unsigned, coloquei um Uzinho no nome para diferenciar das nossas variáveis lá de cima e usei as mesmas letras, só para o nosso exemplo aqui, e vou imprimir o tamanho delas.
aqui, imprimir o tamanho delas do mesmo jeito, né? O tamanho delas esse tamanho é quantos bytes ela ocupa na memória, tá? Vou compilar. Aí, ó, veja que não afeta nada, né? Também, o assigned char, que é o meu x aqui nesse exemplo, usa a mesma quantidade de bytes que o char. Assim como o assigned short usa a mesma quantidade do short e assim por diante. Para fechar esse vídeo, eu vou incluir um outro assunto sobre variáveis aqui, para a gente já ficar sabendo quais são as máscaras para esses tipos de variáveis todinhos aqui. Então, vou mostrar como é que a gente imprime esse tipo de variáveis. Vou colocar um valor para cada uma aqui, só para a gente usar no exemplo, e vamos imprimir os valores das variáveis para a gente só testar quais são as máscaras que o Printf usa para cada tipo. Aproveitar aqui. Então, coloquei os valores, só de exemplo, para nossas variáveis. São variáveis inteiras, você manipula, soma, usa para fazer contagem, aqueles contadores lá que a gente usou no maior número, menor número, todas elas poderiam ser usadas, tá? Assim como o int. O que muda de uma variável para outra é a faixa de valores que ela usa e a quantidade de espaço que elas gastam na memória, que cada uma gasta na memória. Então a gente escolhe o tamanho da variável, tipo se é short, se é char, se é int, se é long, da variável inteira, em função de saber o que ela vai fazer, que valores ela vai assumir. Se ela vai assumir valores pequenininhos, aí você escolhe uma assigned char. Se ela vai assumir valores maiores, aí você vai para o int. E a gente vai ver ao longo do curso qual é o momento onde você tem que pensar no tamanho da variável. Normalmente, se for uma variável dentro de um for, as pessoas vêm e usam só o int ou a assigned int como padrão, que quase sempre é suficiente para repetir pedaço de bloco, e quase sempre é suficiente. E não faz muita diferença. Você podia ter economizado um byte no for, ninguém se preocupa muito com esse detalhe assim não. Mas em muitas situações, escolher um char ou escolher um int pode ser a diferença entre gastar 1 GB de memória e gastar 4 GB de memória. Aí você presta atenção, nós vamos ver essas situações. Vamos lá, imprimir os valores das variáveis com printf. Vamos ver quais são as máscaras. Para a variável x, que é char, a gente vai fazer %HHD. O HH é o short, vamos pôr assim. Entretanto, eu posso falar para vocês, esse HHD aqui é desnecessário. A linguagem normalmente não vai cobrar. A gente pode adotar, mas não vai ter problema se você esquecer de colocar o H na frente do D. Se colocar só %D vai funcionar, em geral. A mesma coisa aqui para o short. O short é HD. Mas se você esquecer, não vai ter problema. Se você só puser %D, também vai funcionar. Vamos ver o que eu faço para o int e o que eu faço para o long, LD. Aqui. Então, só muda que você troca o D pelo U quando você usa as variáveis sem sinal. Eu corrigi isso, só o % que estava aqui, pronto, assim. Tá. Agora vamos ver como é que fica a compilação do nosso programa. Vou salvar aqui, vamos compilar. Compilou, então nenhum erro. E eu venho aqui, ponto, barra, tamanho de variáveis. Nosso nome do programa ainda ficou tamanho de variáveis, mas ele está mostrando não só tamanho de variáveis aqui embaixo, como ele está mostrando o valor das variáveis. Valor de x, valor de y. Então, nós estamos mostrando duas propriedades para cada variável. O valor dela é quanto tem escrito lá dentro. No x, por exemplo, tem -3 lá dentro. A outra propriedade é o tamanho dela. Quantos bytes ele ocupa na memória. Então, o valor do x no momento aqui era -3, porque a gente fez isso aqui, ó, colocou -3 nele. Agora, quantos bytes ele ocupa na memória é algo que não muda jamais, né? Porque é uma variável char, uma vez que ele foi criado char, vai ser 1 byte sempre. E eu imprimo com o size of de x. Quantos bytes ele ocupa na memória. Ok?
Então, isso pode ser uma coisa bastante útil para a gente no futuro, né? Por enquanto é só útil para você saber mesmo que realmente eles ocupam 1 byte, 2, 4 e 8. Por hoje é só.